E finalmente o 9º episódio de Meu Querido Nemesis está no ar. E com ele a gente entra na reta final. Só faltam 3 episódios para acabar esse dorama. Então eu já vou te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal. 90% dos meus espectadores não são inscritos no meu canal. Então deixa de falsidade, amiga. Se inscreve aí porque é de graça para você e muito gratificante para mim. Enfim, bora doramar esse episódio de hoje. O episódio começa com a Soo-Jin mostrando o colar de cadeado que o dragão negro queria dar para ela no passado. E o Ban Ju-yeon começa a se explicar de que ele guardou aquilo depois de tentar dar ele pro primeiro amor dele, mas que não significa nada agora. Ela pergunta se ele é o dragão negro e ele chama ela de morango. Ela fica um pouco em choque ao perceber que ele não sabia quem ela era, então ela devolve o colar para ele e volta para dentro da casa dela, sem querer explicações nenhuma. Ela começa a se lembrar de quando era pequena e as crianças implicavam com ela na escola, chamando ela de mendiga e batendo nela. Quando o pai dela foi chamado na escola em uma dessas vezes, a mãe de outro garoto reclamou que ela era daquele jeito porque o pai dela não sabia cuidar dela, e que inclusive ela forçava os alunos a dividir o lanche com ela, deixando claro que o pai dela não tinha dinheiro para mandar comida, né? O fato é que ele se desculpa e sai de lá todo sem graça. E a Soo-Jin diz que naquele dia decidiu ser forte sozinha e cuidar dela e do irmão, porque o pai não poderia. Ela se lembra de se sentir humilhada pelo dia que o dragão negro se declarou para ela na frente de todos e diz que se sentiu decepcionada porque percebeu que nem mesmo com ele ela não poderia contar. No dia seguinte, o Ban Ju-yeon tá no restaurante com a ex-assistente da avó dele e ela pergunta se algo aconteceu porque ele parece que não dormiu bem. Ele diz que teve um pesadelo e ela dá uns conselhos pra ele, mas precisa sair pra atender uma ligação. Quando o Ban Ju-yeon fica sozinho, ele vê um grupo de homens que se vestem igual a ele quando ele tá fora daquela farda de empresário perfeito, sabe? Com as roupinhas de rock, com as roupinhas pretas, de couro e tudo mais. E daí ele lembra da Soo-Jin falar pra ele continuar gostando do que ele gostava. E ele fica se perguntando como que a mesma pessoa que fez ele sorrir agora também fez ele se machucar no passado, e ele não sabe o que fazer. A Soo-Jin vai no restaurante da Ha-Jin conversar com ela, e a Ha-Jin tenta contar que já sabia sobre o dragão negro. A Soo-Jin diz que também já tá sabendo desde a noite passada, e a Ha-Jin diz que só soube quando eles foram juntos no restaurante dela. A cena corta para mostrar o Shin-won levando o Ban Ju-yeon até o restaurante da Ha-Jin, porque ele diz que lá o Ban Ju-yeon vai reencontrar o primeiro amor dele. O Ban Ju-yeon diz que já tá sabendo que se trata da Soo-Jin, e o Shin-won fica todo chocado, todo preocupado, e perguntando se é melhor eles desistirem de ir no restaurante. E o Ban Ju-yeon fica pensativo. A cena volta para Soo-Jin contando para Ha-Jin que o que mais decepcionou não foi saber que ele era mais novo, e sim porque ela se apaixonou por uma pessoa falsa, e que agora não sabe por quem ela estava gostando de verdade. O Ban Ju-yeon aparece lá e diz que sentia que precisava ver ela. Os 4 se sentam para conversar e a Ha-Jin e o Shin-won tentam explicar que se conheceram por acaso e acabaram namorando por acaso também. E não que eles tentaram se juntar só para separar os dois. A Soo-Jin fica chateada porque isso significa que o Shin-won sabe sobre o passado dela e ela tenta ir embora, mas todos eles conseguem impedir. Mais uma vez, a Ha-Jin e o Shin-won, sendo os únicos sensatos desse dorama todo, tentam lidar de forma madura com a situação e sugerem que o passado deve ficar no passado e que eles podem continuar juntos. O Ban Ju-yeon confirma e a Soo-Jin nega. Então a Ha-Jin e o Shin-won saem de fininho para não sobrar para eles e a Soo-Jin pede para conversar com o Ban Ju-yeon do lado de fora. Ela pergunta se ele conseguiria continuar gostando dela agora que sabe quem ela é, porque ela diz que não conseguiria continuar gostando dele e que por isso é melhor eles pararem. Ele ainda tenta falar, tenta se defender para salvar a relação deles, mas ela corta ele e vai embora de ônibus. Os dois ficam arrasados. Durante a noite, o Ban Ju-yeon fica revendo as conversas com a Soo-Jin e encontra as fotos que eles tiraram no primeiro encontro oficial deles, e diz que para ela foi muito fácil terminar. No dia seguinte, a Soo-Jin fica evitando ele na empresa o tempo todo. Mas em um momento ele manda ela ir na sala dele e ficar esperando por ele. Ele começa a falar sobre o trabalho e ela age com eficiência, mas quando ele tenta conversar sobre o relacionamento, ela não quer falar. Ele diz que ela pediu para ele continuar gostando das coisas que ele gostava e ele diz que gosta dela e não pode parar. Ele pede perdão por ter mentido a idade dele lá naquela época e pergunta se ela pode esquecer aquilo. Ela simplesmente tenta ir embora e ele fica nervoso, dizendo que ela tá fazendo o mesmo que fez no passado, dando as costas para ele e deixando ele sozinho. Ela diz que ele nunca se esqueceu que ela machucou ele e que as coisas teriam sido diferentes se ele não mentisse, porque ela provavelmente consolaria ele e diria para eles se encontrarem quando fossem mais velhos, e ela não teria machucado um adolescente. Ela basicamente diz que viu que não podia contar com ele, então agora ela se pergunta como é que ela pode gostar dele. Então ela sai da sala e mais uma vez é uma sofrência do caramba com os dois querendo chorar sem poder fazer isso. Porque eles estão no trabalho, né? E todo mundo sabe que quem trabalha de CLT não tem tempo nem pra chorar.
A Soo-Jang vai comer no restaurante da Ha-Jin e conta que terminou com o Ban Ju-yeon. A Ha-Jin fica um pouco chocada e diz que a Soo-Jang deveria gostar mesmo dele, já que ela dificilmente se abriria para qualquer um. A Soo-Jang diz que provavelmente só estava carente, solitária, porque depois que ela teve aquela decepção com o dragão negro, ela percebeu que estava tão sozinha que nem reparou que estava falando com um menino novinho, sabe? E que por isso ela foi enganada. A Ha-Jin, que é a minha personagem favorita da vida toda e muito sensata, diz que ela apenas não odiava só o dragão negro, que a Soo-Jang se odiava também, aquela versão jovem e solitária dela. O Ban Ju-yeon tá na casa dele com o Shin-won e o clima de sofrência é absurdo, enquanto o Ban Ju-yeon pergunta se o Shin-won já lidou com o término de namoro. Ele tá bêbado e começa a desabafar que acha super cruel esse sistema de término, onde um diz que acabou e o outro tem que aceitar. Ele diz que vai lutar para mudar esse sistema, e então começa a dizer que sabe que foi a Soo-Jang quem saiu mais machucado naquela história do passado deles, e que não pensou nela, porque ele era um garoto sem noção. Ele manda o Shin-won embora e vai pro quarto chorar. No dia seguinte, um bafafá começa a se espalhar na empresa de que o Ban Ju-yeon estaria namorando a Soo-Jang, porque foi divulgada uma foto deles no restaurante onde o irmão dela ia apresentar a namorada. Quando a Soo-Jang chega na empresa, ela percebe todo mundo meio esquisito, mas segue o dia. A ex-assistente da avó do Ban Ju-yeon avisa ele que a equipe deles tentou reverter a situação, mas tudo já tinha se espalhado. Ele se preocupa com o que a Soo-Jang deve estar passando por causa disso e apenas manda a assistente dar um jeito nisso. Durante uma reunião, alguns funcionários começam a dar risadinhas da Soo-Jang e perguntar se ela e Ban Ju-yeon vão se casar no hotel da empresa. E ela apenas mantém a calma, dizendo que aceitou trabalhar naquela empresa por achar que encontraria os melhores profissionais e que em vez disso encontrou gente que acredita em boato e critica a aparência dos outros. Porque eles ficam falando assim, mas por que ele ficaria com a Soo-Jang? Aí os outros falam assim, porque ela é bonita, que não sei o quê. Enquanto isso, aquela invejosa lá, aquela chata que fica implicando com a Soo-Jang o tempo todo, fica só olhando, sabe? E eu tenho uma leve teoria que foi ela que espalhou esse boato todo. O Ban Ju-yeon entra na sala e manda todo mundo falar apenas de trabalho dentro do escritório, cortando o assunto de vez. Depois da reunião, a Soo-Jang encontra a equipe dela extremamente preocupada e uma das meninas está até chorando por achar injusto aquele tipo de mentira. Eles começam a dizer que sabem o quanto os dois se odeiam e que se soubessem não espalhariam aquele boato. A Soo-Jang tenta consolar todo mundo, mas ao mesmo tempo ela fica sem graça porque ela sabe que é verdade mesmo, né? A avó do Ban Ju-yeon chama ele para uma conversa depois da ex-assistente dela contar todas as medidas que estão tomando para lidar com o problema. Ela diz para ele que tudo bem ele reconhecer as famílias dos funcionários, mas que fazer demais pode dar a impressão errada. Ela diz que agora que ele é o sucessor da empresa, todos os investidores vão estar de olho nele e que ele não pode se envolver em polêmicas. Ela diz para ele arrumar uma desculpa e mandar a Soo-Jang embora no momento certo, sem que ninguém perceba o motivo. Ele diz que isso vai ser difícil, porque a Soo-Jang está ajudando eles no fechamento de um contrato importante e que vai ser difícil achar alguém melhor que ela. A avó dele pensa um pouco e diz que tá tudo bem se ele quiser manter ela lá, mas que se ela entrar no radar da avó dele, de novo, ela mesma vai resolver a situação. Ele vai embora e ela, mais do que depressa, solta o veneno dela pra cima da ex-assistente dela, dizendo que a mulher estava sabendo da situação e que se ela sente muito mesmo por isso ter acontecido, agora ela precisa assumir a responsabilidade. Claramente ela tá botando a mulher para espionar o Ban Ju-yeon totalmente, contar todos os passos dele pra ela, né? Que essa avó dele não dá um sossego. Durante uma pausa no trabalho, a Soo-Jang encontra o Shin-won e ele diz que ela deve estar mal por causa do boato que espalharam. E ela diz que ela tá super bem, já que o boato não é verdade. Ela pergunta onde que o Ban Ju-yeon pode estar e ele diz que ele foi convocado pela presidente e que ela não precisa se preocupar porque o Ban Ju-yeon sempre consegue resolver o problema. O Ban Ju-yeon dá algumas orientações para a ex-assistente da avó dele e quando ele fica sozinho, ele encontra a Soo-Jang trabalhando até mais tarde. Ela pergunta se algo aconteceu com a presidente por culpa dela e ele diz que ela não precisa se preocupar. Ela diz que quer se explicar por estar envolvida na história e ele diz que não vai ser necessário. Aliás, ele diz que é melhor que eles nem se envolvam mais, principalmente emocionalmente, já que fisicamente tudo voltou ao normal e que isso está sendo um alívio para ele. Ele entra na sala dele e ela fica um tempo em choque. Ao voltar para casa, ela sente a chuva começar a cair e vai numa loja comprar um guarda-chuva. Lá, ela escuta uma música que lembrava do Dragão Negro e que o Ban Ju-yeon pediu para que ela escutasse mesmo assim. Ela então lembra de todos os momentos bons com ele durante aquela música e vai para casa na chuva. Quando ela chega toda molhada, ela encontra o pai dela na sala e começa a chorar desesperadamente, dizendo que não foi tão forte quanto ela pensava. O irmão dela aparece e já saca logo que foi culpa do Ban Ju-yeon pelos boatos que espalharam.
Ela diz que não foi culpa dele porque foi ela quem terminou. E os dois ficam sem saber como consolar ela. E a coitada jogada de joelhos no chão enquanto chora igual criança. Ainda na empresa, quando percebe a chuva, o Ban Ju-yeon sai da sala dele com o guarda-chuva para oferecer para Soo-jang, mas nota que ela já foi embora e tenta dizer para si mesmo de que eles concordaram com o fim. No dia seguinte, eles repassam algumas coisas relacionadas à empresa enquanto se encontram no saguão e dentro do elevador, na frente de vários funcionários. O Ban Ju-yeon volta a ser escroto com ela e todo mundo percebe o clima chato. Então um dos funcionários da equipe da Soo-jang diz que logo todos vão esquecer dos boatos, porque agora eles parecem que se odeiam ainda mais. Embora o relacionamento da Ha-jin e do Shin-won esteja indo bem, os dois se preocupam com a Soo-jang e o Ban Ju-yeon, por eles não terem superado o passado e estarem sofrendo. Na empresa, a Soo-jang tenta seguir a vida normal, mas é visível que ela sente a falta do Ban Ju-yeon. Ela fica olhando para ele enquanto ele está distraído, achando que em algum momento ele vai olhar de volta, mas ele continua frio, quase como se eles nunca tivessem sentido nada, e ela se pergunta se ele está realmente feliz das coisas terem voltado ao que eram. Um dia ela vai na sala dele e percebe que ele não foi trabalhar. Então ela pergunta para a ex-assistente da avó dele o que aconteceu. A mulher diz que ele tá doente, não come, não dorme, só trabalha até mais tarde e que se a presidente souber que ele tá doente vai ficar muito chateada. A Soo-jang se preocupa e vai correndo numa farmácia comprar uma sacolada de remédio. Quando ela chega no prédio do Ban Ju-yeon, a gente vê a ex-assistente da avó dele ligando para aquela véia doida pra, obviamente, contar que a Soo-jang foi atrás dele no apartamento dele, né? A Soo-jang encontra ele caído no chão da sala quando estava tentando sair para trabalhar e medica ele e leva ele para a cama. Ela começa a desabafar dizendo que se arrepende porque ela só pensou na própria dor, tanto no passado quanto agora, e que ela só queria ser o maior segredo dele. Aí, quando ela começa a ir embora, ele impede ela de ir embora e diz que tudo que ele queria naquela época era alguém que amasse ele sem que ele fizesse muito esforço, e que ela deu isso para ele naquela época e agora também. Ele diz que ela ainda é o maior segredo dele porque ela é o primeiro amor dele. Ela diz que ama ele diz que ama ela também, e os dois se beijam para compartilhar os germes da gripe que ele pegou, né? Mas é um momento muito fofinho e o coração fica quentinho. Mas como nada são flores na vida do nosso casal, a gente vê o Shin-won chegando para trabalhar e vendo algo absurdo no computador dele, fica assustado, sabe? Então a gente vê as coisas do Ban Ju-yeon sendo retiradas da sala de diretor e de volta para a cena do Shin-won, vemos que o Ban Ju-yeon recebeu um aviso de demissão e o episódio acaba. Alguém tem alguma dúvida que aquela véia louca só tá servindo nessa série pra fazer a gente odiar ela? Acho que não, né? Eu acho que ninguém gosta daquela avó do Ban Ju-yeon. Pelo amor de Deus, que mulher chata. Enfim, como eu falei lá no começo do vídeo, faltam só 3 episódios pra acabar essa série. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa sua curtida e eu te vejo no próximo episódio.